Deputado Nicolas Ferreira causa grande estrago na campanha de Lula para presidente este ano de 2026, porque ele tocou no ponto mais fraco de Lula. O Nicolas Ferreira acabou de soltar um vídeo que está viralizando e o Lula está apavorado com isso que ele mostrou aqui agora. Veja só, o jornalista Caio Coppola vai mostrar para nós esse vídeo do Nicolas Ferreira detonando com a campanha do Lula. Agora deu ruim sim pro petista. Confira aí. Em menos de 30 segundos, o deputado federal Nicolas Ferreira causou um estrago irreversível na picanha do Lula, na campanha do Lula. Acho que não vai dar. Já reparou que tá dando pra comprar com R$100 hoje em dia? Como que sustenta uma família assim? Bom dia, freguesa. Cara, hein, moço? Hoje não, companheira. Não dá pra aceitar isso. Antes de mais nada, vamos dar um zoom nessa carne aí. Olha os detalhes do rótulo. O corte é picanha, a marca é do companheiro, a qualidade é tipo promessa premium. O slogan é "o povo vai voltar a comer" e o frigorífico opera desde 2022. Eu acho que você já entendeu de onde vêm essas referências. Eu digo todo dia, nós vamos voltar a comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha passada na farinha, a gente mastigar aquilo e tomar uma cervejinha gelada? É tudo que o povo quer, ratinho. Pois é, o churrasco com picanha foi a principal promessa de Lula em 2022, uma narrativa repetida a exaustão pela campanha petista que fazia alusão a algo maior e com uma pegada aspiracional. O governo do PT traria fartura, abundância e muito motivo para celebração. Claro que agora esse discurso soa falso e fantasioso, mas à época muita gente acreditou ou fingiu acreditar que com Lula de volta à cena do crime, o povo estaria andando de avião, frequentando a universidade, se vestindo com elegância e comendo tudo do bom e do melhor. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E de lá para cá ocorreu o exato oposto. O descontrole de gastos do governo detonou a economia. E assim, o poder de compra das famílias foi corroído pela inflação, pelos impostos e pelas dívidas, fazendo explodir o aumento do custo de vida, a ponto de deixar mais da metade da população inadimplente. Os americanos têm até um termo para isso, affordability, a capacidade, ou nesse caso a dificuldade, de fazer caber dentro do orçamento do mês aquilo que a família precisa. É essa situação que aflige milhões de brasileiros durante as compras no mercado que o Nicolas mostrou na sua peça de campanha. Enquanto isso, tem gente que acha que essa realidade não passa de uma sensação. Vou com R$100 no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. E aí Como você fala assim, isso? olha, essa é uma coisa importante na economia, é que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Parece que o negacionismo não poupa nem a economia. As pessoas têm a sensação de preço alto porque, de fato, as coisas estão muito caras. Como foi dito, R$100 não compram mais nada. E uma inflação em queda, a essa altura do campeonato, significa apenas que os preços estão aumentando em um ritmo um pouco mais lento, não que o custo de vida esteja diminuindo. Para usar uma expressão da própria militância, a inflação está despiorando. Não tem nada para comemorar aqui. Melhor mesmo é seguir a dica desse outro gênio dos números. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. O ponto é que esse aumento insustentável do custo de vida, essa sensação de que o dinheiro do mês não está mais dando conta, tudo isso foi causado por erros grosseiros de política fiscal e econômica do PT. Porque o mecanismo aqui é muito simples. Governo que gasta demais eleva a dívida pública e isso provoca inflação,
juros altos e convida ao aumento de impostos. É por isso que o churrasco com picanha não veio. E pior, segundo pesquisa Datafolha, 6 em cada 10 brasileiros reduziram a quantidade de alimentos que costumavam comprar. E 25% dos entrevistados disseram ter menos comida na mesa do que o suficiente. Essa peça do Nicolas, com o carrinho de compras vazio, sem a picanha do companheiro, é devastadora para o Lula. Porque em menos de 30 segundos, ela atinge em cheio o ponto fraco da campanha petista. A promessa não cumprida, onde mais machuca o eleitor, o seu bolso. E detalhe, em apenas 12 horas só no Instagram, esse vídeo já contabilizava um recorde de 22 milhões de visualizações. E esse é só o começo dessa eleição. Então, se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha, costela e ainda uma cervejinha gelada. Pois é, e não para por aí não. O lançamento da campanha de Lula foi um fracasso. Nós vamos ver agora 2 vídeos que vai mostrar como que eles armaram tudo, pessoal. Olha só, o jornalista e radialista Paulo Lopes vai trazer para nós e vai desmascarar agora o que aconteceu em São Paulo, porque eles estão falando que tinha uma grande multidão e que foram todos voluntariamente, mas agora a verdade apareceu. Pessoal, a casa caiu e a verdade apareceu. Confira aí, o Paulo Lopes vai trazer para nós. O Lula e o pessoal do PT, eles conseguiram fazer mais um milagre. Foi domingo agora, no lançamento da campanha do Lula em São Bernardo do Campo. Sabe o que foi o milagre? Um estádio de futebol que cabe 12 mil pessoas, a lotação máxima é 12 mil. O pessoal do PT disse que tinha 30 mil. É verdade, não é para rir não, mas tem que rir, né? Eles fizeram esse milagre. O estádio cabe 12 mil. Eles disseram que tinha 30 mil pessoas lá. Meus amigos, não tinha muita gente. Usaram truques de fotografias, sabe? Para dizer que tinha muita gente apoiando, e não tinha mesmo, não tinha muita gente. Tinha bastante gente, mas não muita. Agora, não era o pessoal de São Bernardo, porque de São Bernardo mesmo não foi ninguém. Porque ninguém gosta do Lula lá em São Bernardo, terra que nasceu o PT. Lá é o berço do PT. Eu tenho um vídeo aqui de uma senhora que filmou o número de ônibus lotados de pessoas que vieram de vários lugares. Esses ônibus eram pagos, pessoas eram pagas. Tinha sanduíche para elas, recebiam para ir lá no evento do Lula. A caravana de ônibus é de assustar. Parou São Bernardo de Campo de tantos ônibus que foram lá. Ônibus de uma cidade, de outra, que quem levou? Sindicato. Né? O sindicato, ou os sindicatos levaram essas pessoas. Aí deu bastante gente lá. Vocês vão ver o vídeo, presta atenção no vídeo aí que mostra tudo isso. Eu tenho coragem de mostrar para vocês a verdade que a mídia não vai te dizer. Como que o PT conseguiu encher um estádio? Ó, tudo de fora aqui do ABC. Usam as pessoas como massa de manobra. Essa que é a verdade que nem a mídia e nem a esquerda quer que você saiba. Mas eu vou te mostrar. São Bernardo tá assim, ônibus para todo lado, tá vendo? Ó? Viu ali o material? Ó? Me explica, como que essas pessoas aqui se deixam ser usadas dessa forma? O material ali, ó. Tenho certeza que não tem ninguém que entrou aqui dentro desses ônibus que veio pra cá, pra nossa cidade hoje. E que não sai com raiva do mercado. Que sabe que tá tudo caro. Tudo caro. Você com R$100 não compra nada hoje no mercado. Nada. Gasolina tá caro. Carne tá cara. Ovo tá caro. Tudo tá caro. Tudo. Cada ônibus desse aqui vai levar as pessoas de volta pra sua cidade. Que não é aqui no ABC. Olha aí. Ô moço, você veio de onde? Itapevi. Obrigado. Itapevi. Tudo bom? Vocês vieram de onde? Brasília. Brasília? Obrigada. Ô moço, por favor, vocês vieram de onde? Santo Amaro? Obrigada. Vocês vieram de onde? Sorocaba. Obrigada.
A mídia não vai te mostrar a verdade. Tudo de fora. Na verdade, ninguém está interessado muito nesses lançamentos de campanha, né? Não está interessado em saber que a Janja vai falar. A Janja já falou, né? Que o Lula prometeu, e ele vai prometer. Agora ele está dizendo que vai ter Secretaria de Segurança para combater o crime. Ele que disse que os criminosos do Brasil são criminosos dele, não são criminosos do Trump, né? Então a gente já sabe que conversinha é essa que o PT tem para conquistar as pessoas. Nós estamos atentos, a partir de agora muito mais, porque agora as mentiras vão para a televisão, vão para o rádio. As mentiras desses candidatos que se fingem de direita e são do centrão. Vocês sabem de que eu estou falando. Candidatos aí que pousam, eu sou candidato a presidente da República, tem uma voz até bonita, candidato a presidente da República, porque eu sou de direita. Não, ele é do centrão, e o centrão está ligado a Lula, o centrão é Lula. De direita mesmo, real, verdadeiro, só temos o Flávio Bolsonaro. Só temos ele de direita. Quem quiser votar na esquerda, quem quiser votar no pessoal do PT, aí já sabe em quem votar. Mas de direita, não se engane, só tem mesmo o Flávio Bolsonaro. Esse é o nosso vídeo. Por favor, você é patriota, repasse esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para os seus amigos aí, tá bom? E olha só, agora nós vamos mostrar um grande absurdo. Sabe o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal, do STF? Ele ligou para uma TV que estava ao vivo, né? Um grande portal de notícias, e mandou tirar uma reportagem do ar, uma entrevista no ar, porque estava denunciando algo que diz respeito a ele, ao vivo, na mesma hora. Vocês vão ver aqui, pessoal, o jornalista estava ali falando sobre o Flávio Dino, sobre o ativismo judiciário, inclusive, e aí ele não gostou. O Dino ligou para o UOL e mandou ali que eles retirassem essa entrevista que estava falando mal dele. Confira aí, o Ancapsu vai trazer ele e o Peter. Inclusive, você deve se inscrever no canal Ancapsu, que é excelente. Veja só a matéria. Cara, que coisa vergonhosa que tá essa perseguição do Flávio Dino contra o repórter lá do Maranhão. Chegou o absurdo do pessoal dizer que não, que o Sakamoto está dizendo que o Dino está desafiando poderes e está entrando na mira do ódio, que o tadinho do Dino, o Dino, um cara tão frágil, está sendo perseguido pelo terrível jornalista do Maranhão e não sei o que lá. Caramba, esse pessoal bebeu, o Sakamoto tá bebendo de manhã cedo antes de gravar as matérias dele, porque não é possível, cara. O cara é um jornalista, tá expondo um caso que é um caso de erro do Dino. O Dino explica, então, não, pô, errei mesmo, desculpa aí, coisa e tal, e acabou a história. Mas ao contrário, eles vai lá e quebra o sigilo da fonte, coisa e tal. É aquilo que eu falo pra vocês. Toda ditadura entra nesse ciclo. O cara sabe que ele é uma posição frágil, porque sabe que tá fazendo merda, sabe que está fora do poder constitucional dele. Aí recebe críticas, ele acha que essas críticas são um ataque, né? O Flávio Dino, ele sim, que tá com muito poder no STF, tá atacando abertamente o pessoal lá no Maranhão, a oposição lá no Maranhão. Mas aí o pessoal critica ele, não, ele se acha atacado. E, ai, tadinho do Dino, tá sendo atacado e coisa e tal. Olha esse absurdo aqui, ó. A entrevista no UOL. O jornalista do Maranhão estava dando uma entrevista no UOL. No meio da entrevista, o Flávio Dino ligou pro UOL e mandou encerrar a entrevista. Encerraram a entrevista no meio por pedido do Flávio Dino. Olha só, vou tocar para vocês aqui o trecho que aparece. O link desse vídeo está na descrição do vídeo para você ver a entrevista inteira. Tá? A entrevista toda tem 14 minutos de entrevista. E aí eu vou tocar só o trechinho em que o Dino ligou pro UOL e mandou parar a entrevista com o cara. É isso. Vocês entenderam certo? Um ministro do STF ligou para uma empresa de jornalismo e mandou parar a entrevista porque ele não estava gostando do que estava sendo falado na entrevista. Meu amigo, nem os milicos faziam isso, cara.
Os milicos não chegavam a isso, não. Olha o tipo absurdo de censura, o tipo de coisa que chegamos aqui no Brasil com essa permissividade, com o Xandão, com o Dino, com essa corja que está no STF, né? Vou tocar aqui. Em momento algum eu extorqui ninguém. Isso aí é totalmente sem fundamento. Olha, Luiz Pablo, agradeço imensamente a sua gentileza de nos atender, trazer aqui a sua versão. Isso é extremamente importante. O All News é assim mesmo, a gente quer ouvir todos os lados. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você. Obrigado, eu quero agradecer pelo espaço, Fabíola, a todos vocês, Leonardo, e em especial Josias de Souza. Muito obrigada, até. Repara que ele falou, em especial o Josias de Souza, porque o Josias de Souza está do lado dele. O Leonardo Sakamoto, não. Ai, tadinho do Dino, você é um repórter muito mal que tá atacando o Dino, tadinho do Dino. Era a posição do Sakamoto na história. Mas agora vem a parte importante, olha só. Estava falando aqui também com a assessoria do Flávio Dino, neste momento, a respeito da versão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre esse episódio, já que há essas acusações por parte do jornalista e há essa acusação dele também em relação ao abuso de poder por parte de Alexandre de Moraes. Bom, a assessoria de imprensa de Flávio Dino, em face dessa, segundo eles aqui a nota, me diz o seguinte: em face dessa repetição de inverdades, informa que jamais houve uso irregular do veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. Um carro blindado foi cedido por solicitação da Secretaria de Segurança do STF, no âmbito de acordo de cooperação vigente com todos os tribunais do país. O ministro Flávio Dino, diz a nota, é alvo constante de agressões e ameaças. Olha só. De fato, depois houve o pedido do TSE, do STF, para liberar um carro para o Dino. Mas depois da reportagem, depois que foi pego, teve a nota. Então, repara essa inversão de valores. Que o Dino está sendo perseguido, tá agredido com verdades. O pessoal coloca verdades na cara do Dino e ele se sente agredido com isso. É o ciclo do ditador. O ditador começa a fazer merda, aí as pessoas criticam o ditador, porque é óbvio, ele tá fazendo merda, aí ele reage com autoritarismo, fazendo mais merda ainda, as pessoas criticam mais ainda, ele reage com mais autoritarismo ainda, chega ao ponto ridículo que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, que tem o poder da Polícia Federal nas mãos, que manda prender e arrebentar qualquer um. Ai, tadinho, eles estão sendo atacados pelo repórter malvadão do Maranhão. O repórter malvadão do Maranhão não tem coração de ficar atacando o Flávio Dino, tadinho do Dino. Cara, que coisa nojenta que tá isso. E o Sakamoto tá nessa aqui, ó. Não, porque o Dino desafia poderes intocáveis e entra na mira do ódio, não sei o que lá. Não, o Dino fez merda, meu amigo Sakamoto, ele fez merda, ele usou um carro oficial fora do padrão, fora da cooperação lá. Depois eles pediram a cooperação, antes não, depois eles pediram a cooperação. Você reparou que a mulher do UOL falou, não, que nós estamos aqui em contato com a assessoria do Flávio Dino. O Flávio Dino ligou para eles e mandou parar a entrevista e mandou dar a versão dele da parada lá, porque não estava querendo ouvir a entrevista do cara lá. Olha o absurdo que é isso, bicho. E eu vou te falar um negócio, que vergonha desse jornalismo brasileiro, do Sakamoto particular. Eu fico feliz com isso, que ele tá se afundando sozinho, sabe? Quando um inimigo tá fazendo merda, deixa ele fazer merda, pô. É a melhor coisa que tem aqui. O ministro Flávio Dino virou alvo de ataques e ameaças porque no STF acumulou frentes que mexem com interesses poderosos, avaliou o Leonardo Sakamoto. O Dino está envolvido no esforço de moralização das emendas parlamentares. Lorota. O Dino está querendo combater a oposição para ajudar o Lula. O negócio de emenda parlamentar é um caramba. O Dino está tentando ajudar o Lula. É isso que ele estava fazendo lá no STF. E combatendo o pessoal do Maranhão. Mas mesmo que por hipótese o Dino tivesse certo nisso daí, o que tem a ver uma coisa com a outra? O Dino errou ao usar o carro do TJMA. Ele deveria ter, no mínimo, pedido desculpas, ou sei lá, feito alguma coisa, alguma punição leve, pronto, reconhece. É uma crítica. Ninguém está agredindo o Dino, não estão lá dando um tapa no Dino, alguma coisa assim. Estão criticando o Dino. Mas é a mesma coisa que acontecia com o Alexandre de Moraes. Você pode ver, lá em 2019, tem alguns vídeos do Alexandre de Moraes todo revoltado. Não, estou sendo agredido, porque não sei o que lá, estão me agredindo, e não sei o que. Meu amigo, que negócio é esse? Estão criticando você. Você escolheu trabalhar como ministro do STF, e como todo juiz você vai ser criticado por decisões. Se você é uma pessoa que não suporta ser criticado por uma decisão sua, não vire juiz, muito menos ministro do STF.
Mas é o ciclo que eu falo para vocês. Ele próprio sabe que está tomando decisões erradas. Ele próprio sabe que as decisões que ele está tomando não tem embasamento constitucional, não tem embasamento no processo, não tem embasamento em nada. Então, para ele, aquela crítica que vem de fora fica muito pesada, parece muito pesada. Por que o Dino está desesperado com esse caso aqui? Porque ele sabe que ele não podia ter usado o carro, né? E eu já expliquei para vocês que isso tem um desdobramento muito importante em questão de impeachment. Para você fazer impeachment de ministro do STF, você precisa de alguma coisa que o cara fez errado, mas não relacionada a processo. Por quê? Porque coisas relacionadas a processo, eles vão dizer que é crime de hermenêutica, né? E crime de hermenêutica não existe. Eu já expliquei para vocês o que é essa história, mas basta você saber disso. Qualquer decisão tomada num processo, pela lógica dos juristas brasileiros, você não pode criminalizar o que o juiz toma de decisão no processo, porque o papel do juiz é ser subjetivo. Não tem como fugir que o juiz será subjetivo na hora de decidir quem é que está certo, quem é que está errado no processo. Sempre vai ser isso, né? Não tem jeito. O sistema tem que acomodar a opinião pessoal do juiz, a opinião subjetiva do juiz. Então, por mais que seja uma opinião absurda, por mais que o cara tenha tirado aquela decisão do cu dele, ele deveria, não seria crime, ele não poderia ser criminalizado por aquilo, tá? É lógico, aquela decisão pode ser revertida numa instância superior, pode ser questionada com recurso e coisa e tal, mas não pode ser criminalizada. Eu acho que isso deveria ter um limite, tá? Eu acho que crime de hermenêutica, sim, no momento que você começa a tomar decisões que não tem nenhum embasamento na Constituição, que não tem nenhum embasamento em lei, isso sim é crime. Não é crime de hermenêutica, é crime ponto final. É crime só. Por quê? Porque não há interpretação possível que você chegue naquele ponto. Não adianta você dizer lá, não, com base no princípio de não sei o que lá, não sei o que lá. Se não está na Constituição, se não tem uma fundamentação legal clara, não tem aquilo ali. É crime, você está tomando uma decisão errada. Essa é a minha opinião. Mas essa não é a opinião dos juristas no Brasil, não é a opinião do judiciário no Brasil, que diz que crime de hermenêutica não existe em nenhuma situação. É até engraçado isso, né? Porque a visão deles é que nenhum direito é absoluto, todo direito é relativo, mas o crime de hermenêutica não existe nunca. O juiz tem o direito de decidir a porra que o juiz tiver vontade de decidir e nunca pode ser questionado por isso, né? Mas enfim, essa é a situação aqui. E em que isso se encaixa aqui? Muita gente quer o impeachment do Flávio Dino. E ele ter usado um carro fora de forma ilegal, como ele usou, está mais do que provado, né? O pedido de cooperação do STF existe, mas chegou depois dele ter usado já o carro por algum tempo. Então, isso aí é um prato feito para um crime de responsabilidade do Dino. Tá aí, pronto, tá dado o motivo para fazer o impeachment do Flávio Dino. Ele usou um carro de forma ilegal. Isso é contra o decoro, o decoro do juiz, né? O decoro do ministro do STF. Então pronto, você já tem um motivo sem nenhuma relação com o processo, sem nenhuma relação com nada que seja, que você consegue fazer um processo de impeachment contra o Dino, tá? Com o Alexandre de Moraes, por exemplo, é complicado. Por quê? Porque a maior parte das lambanças que o Alexandre de Moraes fez estão ligadas ao processo. A minha grande expectativa é que o Tribunal da Flórida dê uma decisão contra o Alexandre de Moraes e essa decisão possa ser usada para combater esse tipo de coisa, né? Mas tem que caçar alguma coisa do Alexandre de Moraes disso daí também. O contrato de 129 milhões da mulher dele é uma possibilidade também. É uma coisa que não tem a ver com decisão nenhuma. Isso daí pode ser usado contra o Alexandre de Moraes. Por isso que esse pessoal fica tão absolutista, tão autoritário. É o que eu falo para vocês. Excesso de autoritarismo, como a gente está vendo no caso do Dino, do Alexandre de Moraes, é sinal de desespero. É sinal que o cara está fraco. É sinal que o cara sabe que não tem embasamento na razão, não tem embasamento na lógica, não tem embasamento na lei, na Constituição. O único embasamento que ele tem é na força. Se falar eu dou porrada, se me criticar eu dou porrada. E é o único embasamento possível que o cara tem nessa situação, né? E isso é uma coisa complicada, porque ele pode dar porrada, ele pode fazer esse tipo de coisa, mas uma hora o pessoal começa a olhar para isso e fala, pô, esse cara tá queimando o filme de todo mundo aqui no STF, é o que eu falo para vocês. É essa situação, né? Tá aqui, ó. Flávio Dino disse ser o segundo alvo de perseguição familiar no STF, porque teve ameaças contra os filhos e coisa e tal, porque pessoas na internet criticaram o filho dele. Amigo, internet é internet, cara. Porra, todo mundo critica todo mundo na internet, fala que vai matar. Eu recebo pedido de negócio de morte aí, ameaça de morte o tempo todo. Eu que sou um Zé Ninguém, não tem importância. Eu imagino o Flávio Dino. Cara, isso é internet. A internet tem essas bostas mesmo, não quer dizer nada. O problema é,
Ele tá frágil, ele sabe que tá fazendo merda. Daí que ele entra com esse autoritarismo. Ligou pro UOL e mandou parar a porra da entrevista que estavam dando. Meu amigo, que brabeira isso, cara. Onde chegamos? Realmente um grande absurdo, né? Hoje em dia nós já sabemos que a ditadura já está imperando, a censura está imperando, nós não temos liberdade para falar aquilo que nós meramente pensamos, né? E o cidadão, na verdade, num país livre, num país democrático, todos os cidadãos deveriam ter a liberdade de falar, de se expressar, a não ser que estivesse cometendo calúnia, difamação. Aí sim, isso incorre em um crime. Agora, no Brasil, pessoal, depende de quem você fala. Se você meter o pau na direita, em Bolsonaro, nos bolsonaristas, na extrema-direita, aí não tem problema. Aí pode falar à vontade, e isso que a mídia faz diariamente, é isso que a esquerda, os militantes da esquerda têm feito, e não vai dar nada. Assim como aconteceu em 2022, né? Que tacaram o pau, meteram o pau mesmo no Jair Bolsonaro, na família dele, desmoralizaram todo mundo, e não deu nada, nem processo. Agora, se você falar qualquer coisa contra o Lula ou contra um dos ministros do Supremo, acabou. Eu nem posso falar aqui os tipos de coisas que o povo fala por aí, que algumas delas são verdades mesmo, e que se falar contra o Lula ou contra um dos ministros, você está lascado. Inclusive, né, o Lula já assinou, já colocou ali como um decreto ali, a tal da regulamentação das mídias sociais, né? Enquanto o povo estava aí vendo a Copa do Mundo, o povo estava ludibriado aí com a Copa do Mundo, que foi tudo armado, né? No final nós vimos que já estava, o vencedor já estava ali armado. Enquanto isso em Brasília estava sendo assinado, estava sendo batido o martelo sobre a lei da regulamentação das mídias sociais, das big techs, de tudo que a gente acessa no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares. Tudo isso por quê? Porque é ano eleitoral. Agora tem um problema. Tem um problema porque a direita está tomando conta da América do Sul e o Brasil ainda está do lado da esquerda. E isso está incomodando quem? Donald Trump está incomodando e na semana passada, inclusive, nós postamos aqui, né, um vídeo mostrando um grande porta-aviões que estava querendo atracar, né, na costa do Brasil, e isso foi mostrado por vários canais, não só pelo nosso também, e existem sim informantes dentro do Brasil, existem espiões da CIA, existem pessoas que vieram aqui para acompanhar, inclusive, o processo eleitoral, como que vai ser a disputa, justamente para passar informações para o Donald Trump. Alguns falam que o Donald Trump não vai deixar nem chegar no final desse ano para poder agir com relação, né, ao narcoterrorismo, com relação à expansão da esquerda aqui na América do Sul. O que você acha disso? Será que isso vai acontecer mesmo? Agora, o vídeo do Nicolas Ferreira que nós mostramos aqui no início, sensacional, trazendo à memória realmente o engano, a mentira que nós caímos, né? Nós não, né? Porque eu tenho certeza que você também não votou no Lula, mas alguns caíram, né? Talvez milhares caíram naquela historinha da picanha e da cervejinha. E agora vem com uma outra mentira, né? Outra conversa fiada, outro papo furado para cima do povo. E o povo gosta de ser enganado. Essa é a verdade. Porque se não fosse assim, pessoal, a gente não estava há 23 anos com um partido político que não trouxe benefício nenhum para o povo brasileiro. Antes, roubou, né? Roubou o quê? A liberdade do povo brasileiro. Vamos falar assim para não dar ruim para nós, né? Roubou a liberdade do povo. Tá bom, você já entendeu. Olha só, pessoal, eu vi um vídeo hoje de um cidadão, inclusive eu poderia até trazer ele aqui para vocês verem esse vídeo. É muito interessante, ele faz uma demonstração como que nós somos roubados através dos impostos, né? Você vai lá, trabalha para uma empresa, quando você vai receber o pagamento, suponhamos que você receba um salário mínimo, R$ 1.615. Só que não vem os 1.615 para você, vem R$ 1.400. Por quê? 200 e poucos reais é de INSS, fundo de garantia, imposto, não sei o quê. Vai ficando lá para o governo. Aí você já foi descontado o imposto. Aí o que acontece? De repente você é um aposentado também, recebe sua aposentadoria já descontado. Recebe esse dinheiro. Quando você vai no supermercado, você vai comprar um produto no supermercado, numa loja,
O que acontece? Vem na nota fiscal o quê? ICMS, PIS, CONFINS, de novo imposto. Aí você pega parte do seu dinheiro e faz uma poupança, faz ali umas economias, e aí daqui um tempo você vai comprar um carro numa loja. Você chega lá para comprar, 30%, 40% do valor do carro é o quê? Imposto novamente. Mas peraí, mas eu não paguei lá quando eu recebi o meu dinheiro, o meu pagamento, eu tive que pagar, e depois eu tive que pagar o imposto de renda, e depois eu tive que pagar a nota fiscal lá no supermercado, e agora eu estou tendo que pagar aqui para comprar um carro. E mais, se você deixar o seu dinheiro parado lá no investimento, no CDB, no Tesouro Direto, alguma coisa, num título de capitalização que seja rendendo, quando você for retirar daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, é cobrado imposto também sobre aquela movimentação, sobre aquele lucro. Aí você tira o dinheiro lá, vamos supor que você deixa 10 anos, aí tem lá 200 mil reais. Você trabalhou por aquele dinheiro, já foi cobrado o imposto sobre aquele dinheiro, mas você deixou lá na poupança, você deixou num CDB, tá bom, você tira 200 mil, aí você vai e compra. Quando você tira o dinheiro, o investimento, é cobrado imposto, novamente. Só que você pega aquele dinheiro e compra um lote, tudo bem? Você vai lá e compra o lote. Aí o que você tem que fazer? Registrar num cartório. E aí o registro poderia ser R$100, já dava para fazer uma certidão, né? Não. Você paga ali 3, 4, 5% do valor do imóvel para tirar escritura, ITBI e tal. Já é também um outro assalto no bolso do povo brasileiro. E aí você constrói uma casa ali, fica ali. Daqui um tempo, passou 5, 10 anos, você fala, vou vender essa casa. O que acontece? Você tem que pagar imposto novamente sobre a valorização do imóvel. Ou seja, pessoal, já deu para entender, qualquer respiro que você der nesse país, você tem que pagar imposto. Mas não é uma vez só não, que se fosse uma vez estava bom. Você paga no mínimo 5 vezes, desde a hora que você recebe lá a sua aposentadoria, o seu salário, até a hora que você compra um carro, até a hora que você faz um investimento no banco, até a hora que você compra um lote, vende um imóvel, e lá na frente, até para morrer, você tem que pagar imposto. Então, pessoal, é esse tipo de coisa que o Flávio Bolsonaro, inclusive, quer combater, e o slogan de campanha dele, ele tem falado que ele vai reduzir impostos. E aí você fala assim, você pode até falar, mas isso é mais uma conversa de político para poder ganhar a eleição. Eu acho que não, sabe por quê? O Flávio Bolsonaro é empresário, é empreendedor também, e ele sabe como que a carga tributária é pesada no lombo do povo brasileiro. Então, ele vai ter interesse de diminuir a carga tributária justamente para que o povo tenha mais poder de compra e indiretamente vai refletir nos negócios dele próprio, Flávio Bolsonaro, como empreendedor. Então faz todo sentido a cadeia comercial do Brasil girar mais rápido e mais leve para os empreendedores e para os trabalhadores também. Você não concorda com isso? Deixe o seu comentário aqui, coloca aqui embaixo de qual cidade você está nos ouvindo e se aí na sua cidade, como que está o poder de compra aí? Você vai no supermercado com R$100, você consegue encher um carrinho de supermercado com R$100? Coloca aqui nos comentários. Se inscreva nesse canal, é gratuito, não paga nada e você vai ficar bem informado. Aqui embaixo, ó, clica aqui e se inscreve agora, porque nós vamos cobrir tudo sobre essas eleições e sobre o que está acontecendo em Brasília.